Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando que se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Hoje o assunto interessantíssimo. Vamos falar de sonhos. Você tem sonhado muito? O que você faz com os seus sonhos? Você consegue interpretar seus sonhos? Meu convidado, psicanalista Carlos Mário Alvarez, vai tentar nos explicar se Freud tinha razão quando na verdade descobriu que os sonhos eram uma tentativa de realização de desejos inconscientes. Ele já está entrando. Olá. Carlos, tudo bom? Obrigada, Boa. primeiramente. Vamos entrar nesse universo dos sonhos. Freud tinha razão, principalmente numa outra frase que eu vou falar aqui, que fantasias e fragmentos, ideias que se manifestam agora, quando a censura repousar. Nos nossos sonhos não existem preconceitos, julgamentos, não existe censura. Quem nós somos quando estamos sonhando? Bom, você falou inicialmente do Freud. Só para situar, o Freud é um pesquisador, médico, neurologista, na Áustria, final do século XIX, interessadíssimo em pesquisas que pudessem dizer o que é esse misterioso aparelho psíquico que nós temos, aparelho humano, que se diferencia de todos os outros aparelhos, sejam eles animais, sejam eles aparelhos que estão na natureza, dispondo aí com seus mecanismos, né? Digamos que o aparelho que faz evaporar água do mar através do calor, faz ela subir, depois ela desce em forma de chuva, também é um aparelho. São máquinas, são produções. Então Freud disse, bom, como é que é esse aparelho no homem, sapiens? E ele fez uma pesquisa enorme, inclusive fazendo uma espécie de história do sonho na humanidade. Ele mostrou, por exemplo, que muito antes dele, os sonhos eram já estudados, eram importantes. Na Bíblia, por exemplo, tem o sonho do José, que é capaz de, com o sonho, interpretar, né? José interpreta sonhos do rei e com isso ele ganha a liberdade e se torna uma espécie de conselheiro do rei, o que tem uma função importantíssima. Ou seja, você sai de uma posição subalterna, submissa, para atingir um lugar de inteligência. Então, vejam só, o sonho, se a gente sabe lidar com eles, eles nos provêm inteligência. Eles são uma inteligência que nós ignoramos. Você vê que tem os intuitivos, né? As pessoas que lidam com dimensões místicas, muitas vezes esotéricas. O Freud falava isso, olha, os sonhos são muito interessantes, são muito importantes, a humanidade sempre se interessou por eles. E agora, ele diria assim, eu, Freud, estou tentando dar um passo além para tornar os sonhos um objeto de estudo da ciência, que era a ciência da época, digamos que era a ciência que ele estava criando, que era a psicanálise. Que a gente sabe que não é bem uma ciência, exatamente porque ela lida com os sonhos, e os sonhos são muito imprecisos.
são muito, digamos assim, resistentes a serem objeto da ciência. Mas o Freud foi atrás. Tá? Então, o que ele diz? Olha, os sonhos, quando a gente deita e dorme, a gente entra num mundo em que, quando aparecem os sonhos, eles estão manifestando coisas nossas que a gente não manifesta na vida de vigília, que a gente não conhece. Então, tem uma maquinação que acontece quando a censura foi dormir, quando a gente já não controla mais o pensamento e começam a pensar na gente. Essa maquinação Freud vai dizer, inconsciente. É o trabalho do inconsciente. Significa dizer, funciona na gente, opera na gente, faz efeitos. A gente não sabe o que é, como que acontece, mas eles vêm. Porque, por exemplo, Juliano, me diz uma coisa, você alguma vez já conseguiu programar o que você ia sonhar? Você escreveu assim, eu vou hoje sonhar que estou numa fábrica de chocolate, provando 500 tipos de chocolate, de repente estou voando de asa delta. Você conseguiu fazer algo assim? Não. Ninguém consegue. Né? Ou seja, a gente faz projetos, coloca eles todos no papel, tenta realizar, cumprir metas, mas ninguém consegue interferir volitivamente, conscientemente, propositadamente no sonho. Então, os sonhos são mensagens de coisas que estão com a gente, conversando com a gente, acontecendo na gente, que a gente não conhece, mas que tem mecanismos, digamos assim, padronizados de funcionamento. É isso que o Freud vai dizer. O sonho também não é qualquer coisa. Por exemplo, ele se vale dos restos diurnos, dos acontecimentos do dia, que às vezes parecem não ter importância, ele pega aqueles acontecimentos e vai usar eles para fazer um enredo. Esse enredo é montado com determinados desejos, diz o Freud, que são infantis, ou seja, que está há muito tempo, desde que a gente nasceu, que estão acontecendo na gente. Então, tem uma espécie de encontro de múltiplos níveis de interesses, pensamentos. O que ele vai dizer é que o sonho precisa ser decifrado. Uhum. E justamente a psicanálise começou a entender que o sonho, quando a gente sonhava que era o tio, mas era o avô, mas era o melhor amigo, mas era uma pessoa desconhecida, tudo ao mesmo tempo agora, né? Isso tem um porquê, ele vai chamar isso assim de condensação. Quando você coloca elementos vários numa representação. É uma pessoa desconhecida, mas ao mesmo tempo ela é bem conhecida. Ou seja, ele mostra o sonho, ele é uma incógnita, são várias incógnitas, se assemelhava aos hieróglifos, que eram escritas egípcias, todas codificadas, tinham mais de 600 caracteres, que era preciso interpretar aqui. Então Freud vai dizer, não, a psicanálise vai trabalhar ajudando o paciente a descobrir o que ele sonha e o que esses sonhos têm a ver com a vida dele. Ou melhor, como é que ele incorpora, ou como é que ele usa, se vale melhor dos seus sonhos. Porque, do contrário, fica um material que é dele, que diz respeito a várias instâncias, várias partes que ele não conhece, várias formas de comunicação, várias mensagens que ele não tem ideia. Então, Freud fala, não, a psicanálise ela tem condições de mostrar à pessoa que ela não é só o que ela acha que ela é várias outras coisas, e essas várias outras coisas operam o inconsciente. E a forma de acesso ao inconsciente, Freud vai dizer, a forma real de acesso ao inconsciente é através dos sonhos, que são, por excelência, uma manifestação do inconsciente. Então, assim, é preciso, para quem quer sacar um pouco mais de si, poder aprender a interpretar ou perceber ou dar sentido aos seus sonhos. Mas tem algum significado quando a gente sonha? Qualquer, por exemplo, na pandemia, nesses 2 anos, eu vou dar um exemplo meu, vamos dizer, eu sonhei muito. E sonhei muito com pessoas conhecidas.
com amigos, a sensação de eu nunca mais vê-los por estar trancado em casa. E o concreto, passei a ligar, passei a mandar mensagem para essas pessoas que eu nunca mais tinha falado, com essa sensação, né? Mas assim, aí tem esses sonhos mais loucos, assim, como você mencionou, que aí entra uma pessoa desconhecida, de repente estou correndo, de repente estou no mar, me afogando, correndo, enfim. Como que a gente interpreta isso? Ou será que todo sonho a gente tem que colocar em prática no nosso dia a dia para ver o que realmente significa? Ou a gente não dá bola? O que o sonho quer nos dizer, na verdade? A gente não é obrigado necessariamente a perceber os sonhos e a dar bola para eles, mas eles podem vir em nosso auxílio. O exemplo que você deu, você estava numa privação, que as pessoas estavam na pandemia, que não podia sair de casa, não podia ver as pessoas, tinha que ficar restrito. Ora, essa privação provavelmente colocou você desconfortável, com saudade de pessoas, com saudade de uma certa liberdade que você tinha. O que o sonho faz? Ele te aproxima desse desejo. Ele chama as pessoas, né? Vou aqui imaginar, vamos supor que uma pessoa está na pandemia e sonha com amigos, de repente ela sonha com uma pessoa que ela brigou e que há muito tempo ela não via. Quando ela acorda, ela pensa, nossa, que coisa eu pensar nessa pessoa agora. Por que será que eu briguei com ela mesmo, né? E esse processo de se indagar sobre o que sonhou, tentar perceber, ele produz conhecimento para aquela pessoa, ele produz entendimentos, percepções. Você pode acordar de um sonho desse com muita saudade de uma pessoa, e isso te liberar um tipo de afeto que estava travado. Então, assim, não tem um significado verdadeiro do sonho, não tem uma técnica infalível para descobrir os sonhos ensinada pelo Dr. Freud, não existe isso. E, na verdade, os sonhos eles têm múltiplos sentidos. Imagina que a gente está num pomar e esse pomar é cheio de árvores e frutos. Como seria bom se você pudesse passear por esse pomar e escolher as frutas que você quer naquele dia e fazer um suco, a sua salada de frutas ou degustá-las ao natural. Agora, imagina que o pomar é a sua capacidade de sonhar. As coisas que você sonha são produções suas, são produções que te veem, como se fosse assim uma oferenda do inconsciente para você. Olha, tem isso, tem aquilo, você está com medo disso? E lembra disso aqui que você não pensava? Nossa, olha como distorceu o teu pensamento. E aí, é você ser capaz de, tá, vou considerar essa ideia, vou pegá-la do pomar e vou comê-la, por exemplo, vou pensá-la. Você percebe? É como se a gente, no sonho, entrasse num outro portal. Atravessou um portal e chegou numa outra dimensão. Essa dimensão, nela o tempo é diferente, não é o tempo do relógio. Nela, quem morreu vive de novo, ou nunca morreu. Nela, uma coisa que você tinha muito medo aparece na sua frente e você vai ter que fazer alguma coisa. Nela, de repente, algo se resolve quando você acorda. Então, veja, os sonhos nos levam a atravessar um portal, esse portal nos coloca diante de uma outra cena, essa outra cena é o nosso inconsciente, e aí? A minha pergunta é, você quer desfrutar dessas coisas que você talvez tenha medo, são misteriosas, são interessantes, são enigmáticas, ou você quer deixar isso de lado? Para a psicanálise, a gente faz uma espécie de convite para que o paciente fale sem seleção, sem critérios de isso sim, isso não. Fala o que vem à cabeça, como se fosse o próprio sonhar. A sessão de análise, ela tenta instaurar o sonhar. Porque no sonhar, você está
adentrando essas dimensões, passou o portal e agora você está diante de coisas que podem ser riqueza para você. Só que você não tem acesso quando você está em outro estado. Está sacando qual é o barato da Sim. psicanálise? Uhum. Então, assim, eu não preciso entrar no pomar e pegar essas frutas e flores e objetos legais, porque eu posso dispensar todos e achar que eu não preciso deles, porque a vida já tem coisas demais para resolver. Mas eu não, eu posso aprender a resolver coisas da vida usando metáforas que me aparecem no sonho, construindo metáforas. Uhum. Então, o sonhador, quando ele conversa com os sonhos, ele ganha uma espécie de potência do pensamento que dá novas perspectivas. O que acontece com as pessoas? Elas não têm tempo nem para dormir, que é tão importante. Elas não têm tempo para olhar os seus sonhos, para derivar quase que poeticamente sobre uma história, para associar livremente, porque elas são muito pressionadas, porque a cultura não não convida a gente a ficar elaborando o nosso inconsciente. Nesse sentido, a psicanálise ela apareceu contra a cultura. Ela apareceu dando uma espécie de choque na razão. A psicanálise trouxe a importância de se pensar que a gente não é íntegro psicamente, que o ego é todo fracionado, partido, mas que ele tenta e precisa fazer integrações disso aí. Então, às vezes você resolve muitas coisas quando você começa a escutar o seu inconsciente e os seus sonhos são uma dádiva mesmo. Uhum. E vale anotar os sonhos? Eu acho A gente interessante. acorda. Eu acho interessante. É uma forma de você se interessar pelos sonhos, né? E aí, em exemplos assim de trabalhos com pacientes, nesse sentido, muda a perspectiva, ele consegue mudar de vida se ele tem alguma coisa, um recalque, alguma coisa lá profundamente que, em conversa com um psicanalista ou nos sonhos, ele demonstra ser uma pessoa que ele gostaria e que ele não é na vida real, digamos. Por que a gente sofre neuroticamente, né? Porque a gente fica refém de um pensamento encurtado, atrofiado. A gente fica viciado em padrões de entendimento, fica preso em crenças. Alguém te disse que por ali não tinha caminho, você foi e acreditou. Toda vez que você acredita numa coisa e deixa para trás a experiência, você está sendo operado pelo recalcamento, né? Ou seja, o que é o recalcamento? Ele seleciona o que pode, o que interessa, e recalca, joga para fora, melhor, deixa num canto aquilo que não interessa. Freud vai dizer, o recalcamento opera para proteger o ego dos seus instintos, né? Daquelas coisas mais primitivas, ou daquelas coisas que possam parecer mais estapafúrdias, ameaçadoras, inadaptadas. Então as pessoas têm muito medo de lidar com essas coisas porque são educadas a abandonar a complexidade dos seus pensamentos, dos seus desejos. Pareceria ser mais fácil botar tudo para debaixo do tapete e esquecer. Mas, na verdade, a psicanálise ela levanta ela levanta o véu do recalque. Eu falei levanta o réu, ou seja, eu cometi uma aliteração, um ato falho. Eu troquei um V pelo R. Então, ela levanta o réu também, eu vou aproveitar e dizer o seguinte, ela levanta aquele que está sendo acusado, que é a própria pessoa, o próprio paciente, e tira ele desse lugar de acusado, para que ele possa se posicionar e se defender melhor contra as próprias violências internas que ele tem. O seu superior pode ser muito violento. Como é que isso acontece? Escuta o teu sonho. O analista ele vai passeando e vai mostrando umas coisas.
Aí o paciente pode ou não se interessar e pegar. Então é muito comum uma pessoa sofre porque o pensamento dela está atrofiado, ela não se dá a oportunidade de pensar fora do seu padrão. Então a gente, como analista, a gente tem que fazer com que aquela pessoa se sinta mais à vontade para falar. Porque parece que é uma coisa banal, mas não é. As pessoas são muito travadas para pensar mais livremente, para se permitir o pensamento. Ah, não posso pensar isso não, porque é um dogma, porque eu aprendi que é pecado, eu aprendi que isso é feio, eu aprendi. O que vão pensar de mim se eu pensar isso aí? Nem pensar pode. Né? É tão violenta a coisa que não pode pensar. Então a psicanálise ela convida a pensar o inconsciente, entendeu? É o que acontece? Se o paciente fica no processo, se ele começa a curtir, ele começa a desejar aquilo, a doença, o sintoma vai começar a se mexer, vai começar a dar um tempo, porque a doença sempre é ameaçadora. E o que vai rolar? Vai pintar uma espécie de libertação do desejo. E a pessoa vai começar a ficar com vontade de vida, com vontade de fazer coisas, vai ficar menos abarrotada, menos oprimida. E aí ela vai começar a sonhar mais. Olha que legal. É Ótimo. muito comum, a pessoa está fazendo análise, ela começa a sonhar mais. Por quê? Porque ela começa a perceber que o sonho dela importa para o analista. E o analista não vai achar aquilo bobeira, não vai recriminar, não vai moralizar. O analista vai dizer, pô, olha só, você está produzindo isso aí, estou interessado em ouvir. Fala. Eu costumo brincar. Parla que te fa bene. Né? Fala, porque se você não falar, como é que você vai saber? Nós somos seres de linguagem, nós seres humanos. Nós só conhecemos a realidade, Juliana, através da palavra, através da palavra articulada. Evidentemente que a gente tem os afetos, que a gente tem essas dimensões mais instintivas, vamos dizer assim, mas a palavra é quem arregimenta, quem trilha, quem dá bordas, quem organiza e quem produz sentido. Então, a análise liberta a potência de sonho no analisando. Perfeito. E o sonho, ele reflete o sonhador, no caso, a diferença quando temos uns sonhos mais leves, pesadelos, tem a ver com o dia a dia da pessoa, com o estilo de vida da pessoa. Pessoas diferentes têm sonhos diferentes. Sim, se você tiver sob pressão, estiver angustiada, primeiro você já vai ter dificuldade de dormir, provavelmente. E se você sonhar, você pode sonhar com coisas muito ameaçadoras, que traduzem a sua angústia. Entendi. Uhum. Se você tiver com um problema te perturbando, pensamento na tua vida de vigília, é bem provável que ele volte no sonho, às vezes muito ampliado, às vezes juntando outros problemas. Porque aí tem uma outra função do sonho, que não é apenas expressar o desejo. Né? O sonho tem uma função reparadora daquilo que a gente está sofrendo. Olha que coisa interessante. Isso o Freud vai falar um pouco mais para o fim da obra dele. Que o Freud dizia, todo sonho é a realização de um desejo. Depois ele vai dizer, todo sonho é a tentativa de realização de um desejo. Mas ele já está atravessado pela ideia dos sonhos traumáticos. O que são os sonhos traumáticos? São aqueles sonhos que ficam repetindo a cena traumática. Por que repete? Porque ela não foi elaborada. Então, quando a gente sonha sempre com coisas perturbadoras que estão nos incomodando, é porque a gente está tentando elaborar isso. Não é nem a gente só, é aquela máquina que eu falava, a máquina de sonhar, o aparelho psíquico, a máquina de produzir, que é o inconsciente. Então, pode parecer difícil, mas quando a gente começa a se interessar, a gente supera muito trauma. Pode parecer estranho isso, mas o sonho ele tenta ser reparador, que é a segunda função que eu ia dizer do sonho. Imagina que o sonho, eu vou usar essa expressão aqui sem nenhum rigor, é só uma metáfora.
Imagina que o sonho ele também opera como uma espécie de anjo da guarda. Tá. Ele deixa você dormir, ele te coloca em contato com realidades muito além da sua percepção, da sua consciência, e ele ajuda você a organizar a sua mente, porque, mal ou bem, se você começa a se interessar pelos sonhos que são produções suas, como dizia, você vai começar a desfrutar desse pomar. Atravessa o portal, entra no pomar e começa a pegar aquelas frutas inconscientes. São essas formações angelicais que vêm nos resguardar. Muitas vezes a pessoa tem um sonho de intuição. Ela percebe uma coisa, gente, eu tenho que parar de fazer isso, estou fazendo mal a essa pessoa, eu tenho que me cuidar. Gente, eu estou me dando conta que eu estou sonhando isso porque eu li o negócio no jornal, ou porque fulana está passando por uma situação e a pessoa se toca, está entendendo? Uhum. Então, o sonhar e o pensar sobre o sonho, e o comentar o sonho, o deslizar nos sentidos do sonho, o fazer análise, são processos criativos. Mas a gente só consegue isso se a gente se permite ser um pouco artesão de si mesmo. Porque se eu for uma pessoa que eu só vivo para trabalhar, só vivo para resolver problema, só vivo para me ocupar de coisas que não estão no meu íntimo, então eu estou renunciando à minha intimidade, à minha interioridade. Então eu estou renunciando provavelmente a esses níveis sensíveis. Aí eu fico bruto, eu fico superficial, eu fico ignorante, eu fico insensível, eu não consigo, às vezes, nem entender uma pessoa. Percebe? A gente tem, o ser humano ele tem uma potência para ser sofisticado, ser delicado. Sofisticado no sentido, para mim, o que possa ser de mais sofisticado é você ter uma delicadeza com qualquer coisa que você tenha e faça. Para mim, isso é sofisticação, que está em oposição ao que é bruto, que é bárbaro. E, então, essa sofisticação ela é uma espécie de renúncia talvez ao mais fácil, renúncia ao vício, renúncia a qualquer coisa que seja assim, faz de qualquer jeito. Uhum. Então, o sonhar, ele nos permite nos tornar pessoas, e o sonhar e o escutar o sonho, talvez mais sensíveis com a gente e com os outros. Então, precisa ter tempo para sonhar. Agora, as pessoas são muito angustiadas, de uma maneira geral. Eu tinha uma pessoa que eu convivia socialmente, e eu me lembro que ele não conseguia sentar para conversar. Você imagina isso, Juliana? A pessoa não consegue sentar, tem que ficar em pé. Tamanha a ansiedade dele. Verdade. Uhum. Essa pessoa entrou em análise depois de muito resistir, que as pessoas às vezes só vão entrar em análise lá para frente. Uhum. Mas foi incrível perceber que ao longo do tempo, essa pessoa passou a conseguir sentar, a olhar olho no olho, a se interessar pela outra, a falar mais de si, a cuidar mais dela, a perceber coisas que ela não percebia antes. Ou seja, o trabalho de elaboração psíquica, o trabalho de elaboração do sonho, ele nos torna talvez mais sensíveis, e essa sensibilidade pode mudar uma vida. Agora, quem não tem digamos assim, essa oportunidade de se perceber assim, de se dar conta, pode passar batido. Sim. A psicanálise é uma das formas de chamar atenção para isso e trabalhar isso. Para o autoconhecimento, né? Agora, o momento que a gente sonha um sonho lindo, maravilhoso, e a gente acorda na melhor parte. Por que isso acontece? Pois é isso. Isso é porque a vida como ela é frustra, né? Exato. Se a gente pudesse escolher. Já pensou que bom fosse a gente pensa uma coisa, ela se realiza assim, mas só coisa boa, Uma coisa né? boa. Sim, a vida não tem obstáculos, não tem
disciplina, rotina, ela só tem assim, uma espécie de usufruto do fluir. Você pode imaginar assim, nós somos pássaros e ficamos voando, aí escolhemos... Mas não é assim, né? Aham. Até porque, veja só, isso é muito interessante. O prazer, chamado princípio do prazer que o Freud colocou, ele só faz sentido se ele tiver tempo para acabar, que é o tempo da realidade. Chamar, olha, vamos aproveitar o nosso tempo e enquanto a gente está aqui, vamos fazer isso. E Poxa. depois não tem. São esses cortes que nos dão a chance de organizar o nosso tempo. Porque as pessoas que não entendem isso e querem tudo na hora que elas querem, que não têm paciência, elas ficam compulsivas, angustiadas e compulsivas. Aí perdem a questão do prazer e vão mergulhar em situações que vão começar a criar verdadeiros transtornos, né? Então, sonhar uma coisa maravilhosa, eu adoro, eu pessoalmente adoro. Mas quando acorda e vê que aquilo não era um sonho, ainda mais se a pessoa não está no momento bom da vida dela, tem um gap, né? Uma quedazinha. Mas a A gente tem gente que até saber. tenta voltar no sonho, né? Fechar os olhos e voltar exato no momento, mas não tem mais jeito. Aí o que eu posso dizer é o seguinte: Quebraram. aceita porque é assim, mas tenta ver se a tua vida te dá coisas boas, porque a gente consegue fazer coisas boas na vida, às vezes inspirado pelos sonhos, né? Perfeito. E tem uma. Em algum momento você falou, não sei se foi no seu Instagram, que até está aqui, para quem não acompanha, tem vídeos incríveis, que é preciso saber sonhar. O que você quer dizer com isso? Assim? Já que a gente às vezes lembra do sonho, às vezes a gente não lembra, em que sentido isso faz, em que sentido isso faz sentido? Eu É vou desdobrar preciso essa saber frase. sonhar. Eu vou desdobrar essa frase, vou dizer, Tá. é preciso saber escutar aquilo que o sonho pode te dizer, é preciso se abrir para o sonhar, e alguma coisa também é possível no sonho de projeto de vida. Eu acho que é mais ainda aí que estava essa frase, né? É você construir um sonho e ir atrás dele, que já não é o onírico propriamente dito, sabe, aquela coisa de eu quero isso, né? Eu acredito nisso, isso me move, então eu vou lutar por isso, eu vou fazer das tripas coração para conseguir. Ou se eu não conseguir, pelo menos chegar perto. Eu vou pelo menos saber que eu fiz tudo que eu pude pelo meu projeto de vida. Que eu acho que isso é o que dá muita força para as pessoas. As pessoas que não têm um projeto, não têm um sonho, não estão naquela empolgação, naquela expectativa de conquistar coisas, elas podem estar à deriva, elas podem estar assim perdidas. E quando a gente não tem um horizonte para onde a gente quer ir, quando a gente não tem um projeto, essa deriva pode ser sinal de depressão. Uhum. Pode ser sinal que você está assim tão desconectado, tão desorientado, que o que vai vir para você como resultante da sensação da tua existência é uma tristeza enorme. Então é preciso sonhar nesse sentido, construir o sonho. O desejo, o querer, com esses dois sentimentos, conseguimos chegar na concretização do sonho com esses dois? Eu acho Querer o seguinte, e a gente... desejar. E, de novo, a questão do princípio da realidade. O fato de eu desejar algo não quer dizer que eu vá conquistar isso. Mas Uhum. a minha batalha, a minha luta, os meus esforços, digamos, os meus estudos, os meus trabalhos, a minha forma de me comunicar, de lidar, tudo isso tem a chance de me empoderar. Então, se eu não conseguir aquilo que eu queria, eu vou tentar até dizer, desviar mais ou menos o que eu queria para tentar achar algo que dê para mim, que seja possível. Não adianta uma pessoa
projetar, né, um sonho de realização que tenha poucas probabilidades ou que tenha evidências de que não vai rolar, que aí vai criar mais frustração. Eu acho que o barato é a gente se organizar para construir alguma coisa, Real. em termos de percurso de vida, do qual a gente se orgulhe. Né? Diz, poxa, eu gosto disso. Aí você vê, Juliana, eu vejo muito, pessoas muito infelizes porque trabalham onde não querem, fazem o que não gostam. Tem a ideia de que se saírem do lugar, vão ficar inseguras. Às vezes não conseguem, não estão preparados para correr riscos. Não conseguem pensar muito fora de um determinado tipo de concepção, de preconceito. Ou então dependem muito, muito, muito do aval de alguém, da opinião de alguém. Não quer magoar, sei lá, o pai, a mãe, porque vai mudar o processo profissional, o percurso. Tem muito isso. Ou seja, as pessoas que estão torcendo, por exemplo, para acabar, ou seja, sei lá, para se aposentar e ser feliz, elas estão postergando uma ideia, melhor, estão postergando o usufruto de um bom fazer, adiando isso para um tempo supostamente ideal. Na caminhada, né? Estão esperando o final. Veja só, eu só estou mostrando que, mesmo que você tenha um projeto de aposentadoria, que muita gente tem, será que você não pode criar uma coisa legal para você agora também? Tudo bem, você trabalha, você tem compromisso, a maioria das pessoas tem, mas é onde você tem o teu momento. Qual é a hora em que você está para você ou para uma coisa muito legal para você? Em que você comunga com alguém uma ideia, vive uma coisa bacana. Porque é possível isso. Mas muita gente deixa de mão o sonhar, o investir desejante na vida. Aí ficam tomados, sequestrados pelos piores pensamentos. O país é ruim, a gente está ferrado, não tem solução, é tudo muito ruim. Esse pensamento não ajuda. A gente sabe que tem impropriedades, impropérios, situações drásticas, dramáticas, graves, mas para tudo isso tem que ter algum esforço, algum trabalho. A gente tem que fazer parte de um projeto, de alguns projetos, para poder achar que vai melhorar, para poder achar que vai fazer algo que faça a diferença. Cada um tem o seu mundo, o seu universo. Mas esse é o sonhar. Eu acho que o sonho ele traz uma renovação do desejo da vida. Ele é vital. Então, quem não sonha, quem não tem um brilho nos olhos para frente, pode estar deprimido, pode estar perdido. Mais uma vez, quando as pessoas estão assim, uma análise é um grande recurso. Não é apenas a análise, tem outros, mas digo, de onde eu falo como profissional. Perfeito. E assim, dizem, né, que a gente sonha todas as noites. E quando a gente não lembra, ou por que a gente não lembra dos sonhos? A gente não tem a cultura de se interessar pelos sonhos. Tinha que ter, vou brincar, tá? Tinha que ter uma matéria no colégio, uma disciplina no colégio, que é sonhos. Vamos conversar sobre sonhos. Aí a gente vai falar, o que você sonhou hoje? Imagina. Conta o seu sonho. Que engraçado. E você? Agora você entra no sonho dela. Estou falando como se fosse trabalhar ludicamente. Não tem aula de arte, não tem aula de música, podia ter aula de sonhos. Tá, agora vamos ver o que vocês querem fazer da vida de vocês quando vocês saírem da escola, quando vocês forem para a faculdade, para um curso técnico ou para a vida profissional. Tá, agora vamos estudar o seguinte: qual era a importância dos sonhos na cultura indígena? Qual é a importância dos sonhos em passagens da Bíblia? Percebe? Vamos ler Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Vamos ver o que era aquilo que a Alice, de repente, dorme e cai por um buraco e aí começa a sonhar. É sonho ou a realidade?
Qual a diferença do sonho impossível para o sonho possível? Não tem essa cultura. Você chega na sua mesa de jantar, vamos dizer, os pais, os filhos, jantar, vamos brincar, jantar de família, sábado, sei lá, domingo, almoço de família de domingo, pronto. Tudo bem, pessoal? Pessoal, tem aqui 12 pessoas aqui sentadas. Agora vamos todo mundo falar o que é que sonhou essa noite. Não tem isso. Então, peraí, antes de jantar eu quero falar um sonho. Então vamos sair em grupo, todo mundo. Não vamos para um barzinho beber, nós vamos para um parque sentar, fazer um piquenique e conversar sobre sonhos. Não tem isso. Não tem a cultura do sonho. Quem traz a cultura do sonho nesse sentido é a análise. Claro, a análise acontece digamos assim, na alcova, né? Na relação entre analista e paciente, no mais absurdo sigilo, no absoluto claustro daquela transferência. Significa dizer que tem uma intimidade produzida em análise que não interessa para mais ninguém. Ali se pode falar de sonhos. Você viu o que eu disse, né? Ali se pode falar. Alice no País das Maravilhas. Perfeito. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo esgotadíssimo. Eu tenho tanta coisa para anotar. Hoje eu assisti, até revi mais uma aula que eu tive a oportunidade, está lá no Instagram, né? Do Isso. Carlos. Quem tem interesse, tem várias. E o exemplo do frango, que eu queria comentar aqui, de uma das aulas, não sei se dá tempo de a gente falar rapidinho, de às vezes, vamos ver se você fala, mas assim, eu, como avó e a criança, né? E a avó que sonha, na verdade, mas coloca as palavras ou o desejo na criança sem saber, assim. A gente guarda muita coisa, né? Dentro da gente, assim, esse recalque que a gente falou até agora, essa coisa. E aí a gente enxerga alguma coisa e... Vamos falar do exemplo rapidinho. É interessante você pensar o seguinte, você está fazendo menção a uma aula que eu faço sobre os sonhos, não é isso? Isso. Uhum. Então, eu adorei, fiquei pensando por horas aquilo, assim, porque às vezes fiquei pensando até no meu filho, será que eu já não respondi por ele, assim, por alguma coisa que na verdade era meu desejo? Não tenha dúvida, Juliana, o adulto, ele se sobressai a criança, ele tem um domínio, ele tem uma hegemonia, porque o adulto está constituído, já foi educado, já foi inserido na cultura, é grande, é maior que a criança. E se não tomar cuidado, se vira uma relação, às vezes, de uma autoridade extrema, né? Então, isso faz com que o adulto fale pela criança. Você quer isso, você quer aquilo. Não, você não quer isso. Não, você não quer aquilo. Não. E isso, se a criança não encontrar o espaço dela, se ela não se está bem, você pensa isso, mas eu penso diferente. E acho que o adulto tem que ajudar a criança a formar esse pensamento crítico, esse pensamento do seu próprio desejo. Então, esse exemplo que você está falando aí é uma situação em que um adulto usa uma criança como mídia, como meio para transmitir uma mensagem. Né? E acontece muito. Você vê uma situação que a gente conhece, que é crítica, que é lamentável, a alienação parental. O que é isso? Os pais se separaram, e aí as mágoas que um tem do outro, o ressentimento, a raiva, de uma maneira muito estúpida, eles utilizam os filhos como para-raio, como mídia, como meio para chegar e transmitir uma mensagem, porque eles não estão interessados na relação deles com as crianças, no bem-estar, na saúde mental dessas crianças. Eles estão interessados em magoar aquela pessoa que de repente está com outra e ele não suporta, que de repente mostrou que dá para viver sem.
Enfim, o adulto ele é muito capaz de botar palavras na boca da criança. O processo de educação é muito isso. Então, o sonho ele vai restituir o discurso àquele que sonha e fala. Eu acho que é interessante isso, porque quando nós nos tornamos autores da nossa fala, menos condicionados em atender às expectativas do outro, isso acontece muito em relação a pais e filhos, marido e mulher, namorados, chefes e empregados, né? Relações de poder. Quando a gente tem a chance de expressar o que a gente pensa e ser respeitado pelo nosso pensamento, aí nós estamos no mundo, aí eu chamaria aquela sensibilidade, aquela sofisticação. Nós não vamos brigar porque pensamos diferente. Nós vamos tentar achar espaço. Se trata, Juliana, de achar espaço em qualquer situação. Você vai fazer yoga, é isso. Você vai fazer alongamento, é isso. Você vai fazer uma viagem, você tem que encontrar caminhos, espaços. Tudo na vida tende a movimentar. E esse movimento é encontrar espaços. Os sonhos são tentativas de encontrar espaços psíquicos para a gente seguir vivendo. O sonho, volto a dizer, o sonho é movido pela essa pulsão de vida. Você falou dos meus cursos, nós temos na psicanálise descolada atualmente uns 12 cursos que são oferecidos. Geralmente são 4 ou 5 aulas. E acontece todo mês um curso novo. No mês que vai entrar agora, junho de 2022, o curso será sobre depressão, que é uma situação que atinge muita gente, e acho que esse curso vai ajudar as pessoas a pensarem. Mas tem curso sobre sonhos, sobre hipnose, sobre afeto, sobre o medo da separação, sobre narcisismo, sobre histeria, sobre borderline, e tem muita coisa. Muita coisa. Eu queria só te agradecer muito por tanto conteúdo, informação de qualidade, muito bom. Entrem no Instagram, que vale a pena, e nos cursos, que vale muito a pena. Esse do sonho eu fiz. Muito bom. Olha, muito. Juliana, eu também quero agradecer, porque foi muito simpático o convite que vocês me fizeram. E eu já vi outros programas de vocês, eu acho bem feitos, bacana, sempre muito interessante. Então, que bom que eu possa agora ser também partezinha de um dos programas. Fazer parte, né? Como está aí como convidado seu num programa. Enriqueceu. E eu espero que as pessoas curtam, né? Muito é bom. para isso que a gente faz, para que as pessoas curtam. Exato. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigado.